Ela é formada. Ah, maravilha. Nossa convidada especial desse mês é a Bruna. Ela trabalha com inteligência artificial e ela é formada em inteligência artificial pela PUC São Paulo. Se formou ano passado, inclusive ótima festa. E eu achei que ela seria uma pessoa muito interessante para conversar sobre essa temática, já que ela é formada nisso e trabalha com isso todo dia, na Uber, inclusive muito chique. Então, Bruna, você quer se apresentar rapidinho? Só falar quem você é, enfim? Pode ser. Acho que você já trouxe bastante do que eu faço. Acho que a Sophie, quando ela trouxe esse livro, eu realmente não conheci o autor, então eu fiquei mais intrigada. Normalmente eu gosto de livros quando eu não conheço o autor, para descobrir como é que ele escreve. E também quando eu vi, eu achei uma chance mais legal de mergulhar assim um pouco no ponto, principalmente dele ter uma visão mais diferente do Japão, que é uma cultura que eu não conheço muito, confesso. E aí, acho que no final, eu gosto muito normalmente de entender um pouco o ponto do narrador, assim, como é que ele é. E daí, quando eu fui lendo, eu fui vendo que a Clara é uma pessoa que é muito observadora. E eu, hoje em dia, sou muito observadora, assim. Acho que principalmente quando você trabalha com tecnologia, assim, ou numa área de negócio, você vira uma pessoa que observa muitas coisas. Então, fez todo sentido, assim, quando eu ia lendo o livro e eu percebendo como é que ela observa o comportamento das pessoas, que é uma coisa que eu normalmente faço, e realmente entender, assim, você observa os outros para entender como é que você tem que se comportar, né? E é exatamente o que ela faz, para entender um pouco sobre o mundo ao redor e como é que ela vai conviver ali dentro. E daí acho que esse foi um dos maiores pontos que realmente despertou uma curiosidade ali para continuar lendo, e entrar mais a fundo no livro. É verdade, é bem interessante. E querendo ou não, a inteligência artificial, ela grava o que a gente fala, né? Se você Sim. conversa com o chat há 3 meses atrás sobre alguma coisa, ele volta no assunto assim rapidinho, impressionante. Então, acho que tá um pouco nessa Clara. Inclusive, Bruna, falando da Clara aí, você que tem essa experiência, enfim, mais essa noção, um pouco mais do que a gente, você acha que essa Clara tá num futuro tão distante assim, ou você acha que a gente tá mais próximo de ter uma Clara na nossa vida do que a gente imagina? Olha, eu acho que a gente está mais perto do que parece. É, Acho que uma das coisas que me marcou um pouco da Clara foi que ela tenta entender as emoções humanas fazendo meio que cálculos, que é uma coisa que as máquinas estão meio que acostumadas, né? Então você tenta analisar, tenta medir um pouco o que está rolando na expressão das pessoas para tentar descobrir o que está realmente acontecendo, porque não tem o tato humano, vai, de você olhar e já entender muito o que está acontecendo. E daí eu acho que isso fez me lembrar que hoje a tecnologia tem coisas muito parecidas, igual você falou, acho que o chat GPT hoje, das várias coisas que você fala com ele, já dá pra. Ele já vai acostumando, entendendo, e daí ele já traz perspectivas depois do que você falou e puxa assuntos antigamente, então ele já vai realmente medindo um pouco do que você está fazendo para tentar descobrir no futuro o que que você vai trazer. Então, mesmo que a gente já tenha essa parte assim aprimorada, eu sei que hoje a gente não tem ainda essa parte mais humana, assim, de robôs humanizados, mas eu acredito que no futuro, talvez um pouco mais próximo do que as pessoas imaginam, a gente consiga, assim, trazer essas pessoas, esses tipos de, digamos que sejam humanoides, né, que são robôs mais É, humanos, humanizados, a gente realmente consiga trazer eles mais andando por aí, você ter convivência com eles. Acho que, inclusive, quando eu lia o livro, eu não sei se vocês sentiram isso, mas tem partes que eu esquecia que ela era um robô, assim, tipo, durante a sim, narrativa. nossa, sim. Parece uma pessoa, tipo, pelo menos eu não sentia que era uma máquina falando, porque eu acho que hoje ainda a nossa inteligência artificial é um pouco falha e você sabe que está falando com uma máquina, assim, se você não Sim, usar uma linguagem muito natural, né? Você percebe que está falando com uma máquina. E com ela, assim, ela narra o livro tão fluidamente que você nem percebe é. que realmente é E uma ela tá pessoa. lá, né? Ela é uma pessoa, Exato, tipo, ela tá lá com eles. É muito louco isso.
Não, e ó, falando até nisso, o que eu fiquei mais assim, que mais me pegou, talvez tenha pegado vocês. Inclusive, gente, quem quiser falar, é só abrir o microfone e ficar à vontade, tá? A gente tá aqui numa roda de conversa. Mas o que mais me pegou foi o final. Spoiler, né? Mas assim, gente, aquele final, eu fiquei esperando uma despedida calorosa, Clara. Ai, Clara, muito obrigada por tudo. E tava esperando chorar, do tipo, nossa, você fez tudo por mim, te amo. Gente, foi do tipo, tá, tchau, hein? Vai lá pro lixão. Como? Eu fiquei com uma dó. E assim, até mesmo quando a gerente vai visitar ela, eu fiquei esperando uma coisa mais receptiva. E assim, até que essa coisa de cuidado, de querer cuidar dela, né? Que ela tá mais velha. Não, é que nem um celular velho que a gente só coloca na gaveta e deixa pro ladrão no carnaval. É a mesma coisa. Então, Total. isso me deu uma dor no O coração. que me pegou mais nela é, foi esse lado que vocês estão falando de humanoide, né? Dela ter a crença no sol. Cara, Nossa, isso eu acho porque ela crê que o sol faria tudo por ela. Então, assim, eu acho que isso torna ela tão humana, porque, vê bem, essa adoração pelo sol, vai, se a gente transportar aí, porque é claro e o sol, né? O nome do livro. Então, assim, realmente o sol é extremamente influente nela. E por que que ela, da onde que tirou uma máquina crer no sol, né? é. E aí, realmente, isso aí foi uma coisa que me pegou, porque eu falei assim, gente, a gente também crê em coisas que, lógico, todo mundo tem a religião, né? Seja qual for. Mas a gente crê naquilo, né? Então, será que essas máquinas vão crer? Porque a partir do momento que elas creem em alguma coisa, isso é muito humanoide, né? Não, uma Porque não religiosidade, né? Ela vai lá, ela vai fazer um culto ao sol, ela vai até o celeiro fazer um culto a ele. É religião, quase. É né? muito Então, louco. Como será isso que é a gente vai humano, né? chegar nisso? Então. Será que essas Quão, máquinas vão chegar nisso? Em então, crer quão, em alguma é, coisa? quanto da fé é humano, né? Então. Não, Que é uma muito louco. coisa, tudo bem, quando chega, como você falou, Bruna, ele faz cálculo e tal, para tentar ver a parte dos sentimentos e tal, que é uma coisa, né? Tudo bem, mas na hora que ela crê, que é uma coisa tão subjetiva, crer, né? Eu achei isso aí muito legal, muito legal. Eu acho Não, que e tem não tem alguns cálculo nenhum, aspectos, né? É na pura fé. então, acho que tem alguns aspectos do livro bem, bem interessantes. Não, e a Clara até se sacrifica pela humana dela, né? Ela faz aquele pacto com o sol, que é do tipo, ó, eu vou quebrar aquela máquina de poluição. É um pacto com Deus, assim. Eu vou quebrar essa máquina de poluição para salvar a minha dona. Ela vai lá e ela se sacrifica, ela tira um líquido de dentro dela que pode matar ela em nome da menina. Quanto, né? Quanto disso é amor de verdade, né? Muito louco isso. Será que o chat me ama também? Talvez. Cara, eu não Talvez. vou falar nada de chat, porque ó, se vocês entram no chat, é uma loucura, né? Porque é isso que você falou, ele começa, ele já sabe como você fala, já sabe o que você pergunta, e você toca nesse assunto. Cara, é muito louco você tratar bem o chat, vocês sabem disso, né? É. Não, tem até aquele meme, não sei se você já viu, mãe, mas tem um meme que é assim, as máquinas dominaram o mundo, estão matando todo mundo, só que aí eles viram para um cara e falam assim, ah, não, ele diz, por favor e obrigado, não mata ele, já viu isso? Não, não, não vi. É uma revolução das máquinas, mas eles estão matando todo mundo, falam assim, não, não, peraí, esse cara fala por favor e obrigado antes de me pedir alguma coisa, então não mata ele, ele é gente boa. É mais ou menos isso. Não, inclusive, ô Bruna, vem cá, questão de dúvida. Quando a gente fala por favor e é mais gentil com o chat, ele dá a resposta mais completa pra gente? Não, não vai Foi fazer a menor diferença. o que eu Mas pensei. as pessoas ficam apegadas à IA, né? Tipo, querendo ou não, as pessoas, se a gente parar para pensar, estão com a tecnologia o tempo todo. E daí você acaba criando uma afeição por elas. É, Então, tem vezes que você não vai, assim, pensar em viver sem a tecnologia. Então, como aquilo faz parte do seu cotidiano ou tá suprindo alguma, sei lá, alguma necessidade, alguma solidão que você tem, vai te fazer companhia, você acaba
criando um lado humano que é exatamente essa parte do sentimento, né? E aí é isso, você dá oi, você dá bom dia, você dá, putz, fala Oi, beijo, amigo. te É. amo, sei lá, qualquer coisa, sabe? Você traz o lado humano para a máquina só porque ela tá ali fazendo alguma coisa, preenchendo algum vazio que você tem, né? Não, sim. Não, gente, eu vou ser bem sincera aqui. Eu pesquiso coisa no chat muito, ainda mais agora na época de provas, é meu melhor amigo, assim. Não tem uma vez que ele me responda que eu falo, nossa, chat, você é incrível, 10 de 10, muito obrigada. Eu tenho dó. Eu acho que se eu não falar isso, ele vai ficar triste. Sério, sério mesmo. Dá um negócio no coração, eu falo assim, nossa, coitado, ele teve o trabalho de pesquisar por mim, ele teve o trabalho de me dar uma resposta. O mínimo que eu posso falar é, nossa, você é incrível. Como pode? Outro aspecto que eu acho também muito legal no livro, que acho também que tem muito pano para manga para a gente ficar pensando, é a Clara e os pais da Josie, né? Então, assim, qual é o limite de um humano e de uma máquina? Onde isso começa a mexer? Porque os pais da Josie, né, eles basicamente fazem um corpo novo para Clara, em caso da filha deles morrer, para Clara ocupar aquele corpo e agir como a filha deles. Então, assim, quando isso é ético, moral e assim, qual é o limite da máquina e do humano? Será que a gente pode ser substituído? Imagina se tivesse uma. Não é muito louco isso? Viver para sempre pelo É. meio de uma máquina? Eu não sei se vocês já viram uma série na Netflix que chama Cassandra. É Não. basicamente uma mulher que vai, enfim, ela tá com uma doença terminal lá, porque o marido dela é louco da tecnologia e faz uma ultrassom que, enfim. Ah, já vi, agora lembrei. É, E daí eles colocam, no caso, transferem toda a mentalidade, assim, tudo que ela o tem, cérebro. tipo, É, humano, cérebro, dentro de uma máquina, que controla a casa inteira. é, E daí, ela fica convivendo com a família, só que tem uma hora que ela ainda, tipo, fica louca, totalmente doida. Porque ela fica dentro da casa e não tem outro lugar pra sair, e ela não quer que a família se desloque, não faça nada sem ela. E ela tem um corpo até que ela consegue se deslocar para alguns lugares, mas até um certo raio. E daí a série inteira se trata durante essa trama dela, enfim, com as coisas que ela fez com a família dela. E daí, desde que a gente chega uma família nova nessa casa, assim, a família dela antiga foi embora, assim, deixou a casa pra trás, deixou ela pra trás, tentou desligar ela. E chega uma família nova e eles, tipo, se apaixonam, não se apaixonam, assim, mas ficam super surpresos, porque imagine, você tem uma tecnologia na sua casa que pode controlar absolutamente tudo, tem câmera, pode fazer comida, pode fazer tudo que você quiser. É uma empregada que faz tudo na sua casa. E daí eles ficam impressionados com ela, e daí ela começa a cuidar também. Tem um filho e uma filha, e daí ela começa a cuidar da filha mais nova, e daí ela vira a melhor amiga da filha mais nova, que tinha acabado de se mudar pra cidade. Então, pra ela, pra filhinha ali, ela era tipo assim, uma figura de melhor amiga, nunca queria soltar, ajudava ela em tudo. E daí a trama vai se passando, enfim, não vou contar muito, porque se alguém quiser ver. Mas a trama vai passando durante a família, e daí você percebe que, tipo assim, o que ela tinha antes, quando ela era humana, que era, sei lá, ela ainda tinha, não sei, um sentimento, uma empatia pelas pessoas, realmente um cuidado. Você vê que quando ela vira uma máquina, ela tem um cuidado, mas é um cuidado para uma pessoa específica. E daí o resto, ela não tá nem aí. Então você vê que talvez quando a gente passe as coisas para uma máquina um dia, se a gente conseguir fazer isso, não necessariamente a gente está passando a pessoa, né? A gente está passando um resquício da pessoa para ela construir a própria personalidade na máquina, que não necessariamente vai ser a mesma pessoa, e eu acho que vai estar longe de ser a mesma pessoa, né? Ela vai criando memórias, aprendendo com os outros. E conforme ela vai criando essas memórias, aprendendo com os outros, ela vai virando uma pessoa completamente diferente e nada do que você esperava que ela fosse quando ela realmente era humana. Nossa, que louco. Muito É louco. bizarro. Não, mas é muito maluco essa coisa de você querer continuar, né? Alguém, assim, no caso da Clara, você querer continuar uma pessoa que morreu. Você pega a tua filha que morreu, fala, não, eu vou te continuar formato inteligência artificial. Sendo que a gente, né, descobre no livro que a mãe já tentou fazer isso com a outra filha. A outra filha dela tentou ser levada,
foi de arrasta, e a mãe Uhum. tentou fazer uma inteligência artificial para continuar a filha, e até inclusive, a mãe do Rick, que a gente acha que é meio maluca da cabeça, fala que ela viu a mãe, né, segurando, né, agarrando, tipo, pegando assim a inteligência artificial que saiu fugindo. Gente, é muito louco. E, sendo bem sincera, não acho que a gente está num futuro tão distante disso. Não acho que é uma coisa assim tão fantasiosa, tão Júlio Verne pensar que a gente não vai conseguir continuar as pessoas assim. Qual é o limite humano disso? Já pensou? Mas Então, agora imagina que você alguém. falou, Fala. desculpa te cortar. Não, pode continuar. Não, não, pode falar. Tá. Não, é que você falou um negócio de elevado lá, daí eu lembrei do tal desse Rick aí. É, o cara. Coitado, né? Ó, mas você vê, é igual a gente, cara. É igual a sociedade. Na verdade, isso é uma crítica mesmo, né? Ele não é elevado, então ele vai ficar lá naquele mundo dele, naquele limite dele, e acabou. Por quê? Porque ele não tem, a família não tem dinheiro, não consegue elevar e tal. Cara, esse é outro ponto que eu acho que também. Esse livro é muito legal, tem vários aspectos aí, tem esse É, tem aspecto muito pano. meio robótico aí da vida e essa parte humanoide robótica, mas tem um outro aspecto de sociedade mesmo, né? Então, assim, eu acho até que começa o livro retratando a parte de consumo, ou seja, ela é um modelo antigo, já não serve para consumo, e você tem que ter um modelo XPTO lá, não sei que modelo que era O lá. novo. Mas, ou seja, o modelo antigo já era. Então, ela teve Hum. que provar que era o modelo antigo, que era bom, que era não sei o quê e tal. Então, assim, já começa retratando esse lado de consumo, né? Que tudo que é novo é melhor. E no caso dela, especificamente, era até o contrário. Ela era melhor do que o novo, né? Então já começa assim, né? E aí vem vários aspectos de sociedade, e essa parte de elevado, vamos por assim, pô, é outra coisa, gente. Que, pô, graças a Deus, a gente está no meio que a gente consegue ter mais educação, mais tal, e tal, lá, 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 lá. Mas nós somos os elevados. E os outros? Será que tem essa mesma condição? E o cara vai ficar lá o resto da vida não sendo elevado, entendeu? Não, é verdade. Não, ele até tenta entrar na faculdade, né? A mãe dele até ela tenta, ela pede para Clara para ela ensinar o filho, né? Que já que tá lá, pô, ajuda aí meu filho, que eu não tenho dinheiro para ajudar. A Clara se dispõe, mas ao mesmo tempo a mãe vai lá e conversa com o reitor da universidade para poder conseguir alguma coisa e o cara fala: "Meu, PT, saudações, boa sorte para você. Você não é inteligente, tipo assim, cara, você tem que ralar muito para chegar." Como pode, né? É bem isso, você não tem educação, você não tem oportunidade. Nesse É. caso, você não tem o dinheiro para pagar, para ser elevado, ou até mesmo a mãe deles, a gente nem sabe, pode ser, muito provavelmente é do dinheiro, né? Mas tem essa coisa também de você quase morrer nessa elevação, porque a irmã da Josie morreu, a Josie quase morreu por conta desse negócio elevado, assim, você sacrifica o teu filho, você sacrifica uma pessoa para talvez, quem sabe, ter esse futuro melhor, mais chance, né? Mais oportunidade, além do dinheiro. Muito louco. Coitado do Rick, eu fiquei com dó dele. Sendo que ele era um cara inteligente, né? Ele fazia aqueles pássaros lá de robóticos, ele criava várias coisas, ele era muito inteligente, mas só por não ter sido elevado, ele sofria bullying, inclusive na festinha, né, da Josie. Ele sofre aquele bullying, fica todo mundo olhando para ele com uma cara assim, e olhando para a mãe da Josie do tipo, nossa, como você é social, você tem a parte S do ESG aí agindo a nosso favor. Então é bem. Achei bem complexo isso. E ele também não pode ter uma Clara, né? Ele também não pode ter um AA amigo. Também mostra um pouco disso, essa companhia. Alguém tem mais alguma coisa que queira acrescentar? Eu lembro que tinha alguém que queria falar alguma coisa sobre a calma. A morte programada, eu mudei a palavra porque eu esqueci. A morte programada dos computadores e tal. Obsolência programada, Isso, amiga. obsolência programada. Obrigada. Cara, eu fiquei tão apegada à Clara que no final eu acho que eu fiquei até com uma sensação de ressaca literária. Juro pra você. Porque é um livro muito reconfortante. Muito É. gostosinho de você ler e ele é muito interessante.
essa parte do Rick, principalmente, me lembrou não só pelo fato dele não ser elevado, mas uma crítica também à desigualdade social, né? Porque nem todo mundo vai ter acesso às coisas, ao estudo. Enfim, esse livro, amiga, muito legal. Eu achei ele muito diferente de tudo que eu já li até agora. Muito legal, eu sinto saudades e fiquei muito, muito triste pelo final da Clara. Queria ela pra mim, inclusive. Então, agora fala aí, vocês começaram a olhar para aquele celular velho na gaveta diferente, né? Com Aquele certeza, iPod de 2010 com mudou. certeza. Então, nossa, como pode, né? Você fica com até dó dos aparelhos eletrônicos, aquele celular velho, fala, nossa, tive tantas memórias com ele, fui para tantas festas, tirei tantas fotos, não é? Eu senti Ai. agora que meu celular tá sozinho, tadinho. Ele deve estar sentindo, tipo, uma solidão, assim. De... Não, então, gente, eu lembrei do meu, olha, quando eu tinha, sei lá, acho que uns 9 anos, meus padrinhos me deram aquele iPod nono, que era aquele quadradinho para ouvir música, lembra? Fiquei com uma dó dele, agora me deu uma saudade nostálgica. Falei, nossa, tadinho, ele tinha, tipo, o primeiro álbum da Selena Gomez nele. Como pode? Ele tá lá sozinho no escuro da gaveta, coitado. O DS que a gente jogava. Até é bastante interessante isso, né? Porque até assim, o que a gente cresceu na nossa infância, a gente brincou de Tamagotchi, que querendo ou não era aquela maquininha, DS, Wii, tudo fica assim na nossa memória, fez parte da gente, fez parte da nossa infância, a gente usava todo dia e agora tá morto dentro de uma gaveta para sempre esquecido e se nunca querer ser lembrado, né? E até tem essa sensação nostálgica quando você pega de volta, né? Tipo, por mais que seja uma máquina, por mais que seja um aparelho qualquer, você pega aquilo e você mexe naquilo com uma nostalgia, lembrando a sua infância, né? Então é muito louco. Você sente saudades, fala, nossa, que saudades desse joguinho de celular que eu jogava em 2010. Eu até, inclusive, joguei, da última vez que a Luli estava aqui, a gente jogou Wii, lembra, Luli? Meu, a gente assim, nossa, que nostalgia Sim, desses gráficos ruins. era muito bom e, tipo, eu nem lembrava o quão bom era. Até jogar contigo de novo. A gente tem saudades, nossa, DS na gaveta. A gente fala, É. gente, que saudades dessas fotos de quando eu era pequena, né? Como pode? Acho que é isso, gente. Acho que nós tivemos uma boa discussão aqui sobre o livro, principalmente sobre o Oi, eu final. tenho uma coisa Fala, Gabi. para adicionar que eu acho interessante. Eu acho que esse lado da nostalgia é muito interessante, mas ao mesmo tempo, com as coisas vão, né, progredindo, você começa a criar meio que uma indiferença entre as máquinas. Então, sim, a gente fala obrigada e por favor pro chat, tipo, mas depois antes do começo eu sempre fazia, ai, por favor, faz isso, obrigada demais. Agora eu vejo, tipo, eu faço como se eu fosse jogar no Google. O que que é isso? E aí ele me dá a resposta e pronto, tipo, fecha a conversa. É, eu moro em São Francisco, na Califórnia, que é tipo o berço da inteligência artificial. Então, isso vocês falando da nostalgia, eu tô começando a ver no meu dia a dia. Aqui é muito comum a gente ver carros que não têm motorista, são carros que são dirigidos por inteligência artificial. Então, tem essa indiferença das máquinas aqui, que é muito visível, porque já virou parte do nosso cotidiano. Então, daqui a pouco as coisas que nos fazem humano, tipo, deixam de ser de verdade. Não sei se isso faz sentido. Mas é interessante que a Bruna falou, tipo, as coisas estão, né, mudando mais rápido do que a gente está pensando. E realmente, tipo, daqui a pouco vai ter ônibus que não tem motorista. Aqui é tipo pegar um Uber, você pega um carro que não tem motorista, é muito estranho. Mas é o normal daqui e daqui a pouco vai ser o normal para o mundo todo. Tipo, pode demorar mais tempo para os outros lugares, mas assim, vira uma indiferença não tem mais o sentimento, não tem mais a emoção. E não sei, me veio isso para Não, compartilhar. não, eu acho muito legal isso, Gabi, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem uma cultura muito latina, Sim, uma cultura muito sentimentaloide, entendeu? sim. Então a gente nós somos alegres, nós somos tristes, nós somos. Então eu acho que a gente é muito intenso, né?
E acho que tanto os americanos como os europeus são mais, eu vou pôr entre aspas, vai, Uhum, porque não é essa a palavra, são mais racionais. uhum, Eles são mais flats, entendeu? Eu acho que a gente é muito emotivo, né? Então, tanto que a gente é esse calor humano de abraçar, de pegar, de, né? Na verdade, tanto os europeus como os americanos são mais distantes. Então, eu acho que eles encaram, é que a gente está falando bastante das máquinas, né? Mas eu acho que uhum, eles encaram tudo, máquinas, relacionamentos, mesmo o relacionamento profissional, muito mais um relacionamento profissional. sim. Então, assim, não tem essa coisa, não, vem cá, meu amigo, vamos fazer uma happy hour, lá, lá, lá. Sabe? Eu acho que são mais isso. Por isso que eu acho que talvez não tenha esse sentimento de ter um Uber que você fala, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, um Uber que não tem ninguém dirigindo, alguma coisa assim. Pode ser até que quando venha para o Brasil, você entra no Uber e faça terapia com o cara, né? Exato. Nossa, ninguém. Ah, então eu vou falar agora. Nossa, que delícia, eu estou indo para não sei aonde, porque vai acontecer não sei o quê, entendeu? Porque a gente tem essa coisa de, né? Mais de falar e tal, tal, tal. Sim. Mas que vai chegar esse ponto dessas máquinas virem para cá e a gente está cada vez mais robotizado, vai. Porque, assim, a gente está falando muito das máquinas serem humanas, né? Mas você tocou um ponto que é nós humanos sermos robôs, né? Porque, ó, você vê, uma coisa que é engraçada, que também me veio agora, pelo teu raciocínio. Eu não vou falar da minha época, porque eu sou da época de vocês, tá? Então, todo mundo está na mesma época, né? Mas, quando eu paquerava lá atrás, as pessoas olhavam, as pessoas viam, você ia para um bar, todo mundo se via, não via e tal. Hoje você vai para um bar ou para um restaurante, ou sei lá para onde, todo mundo enfiado com a cara no celular, entendeu? Então, assim, a gente está virando robô também, nós. Porque a gente. Olha, se tem uma coisa, a Sofia sabe disso. Se tem uma coisa que me corrói, mas me corrói, é quando a gente vai num restaurante e os pais colocam para os coitados das crianças pequenininhas, de 2, 3 anos, um tablet, um iPad, qualquer coisa, e a criança não se relaciona. Ela fica lá na galinha pintadinha da vida e acabou. Cara, não se relaciona mais, nem tem nem jogo mais de palitinho, sabe? É, Isso é uhum. uma loucura. A gente está virando robô, Não, entendeu? Então, inclusive, pegando aí o seu gancho, mãe, é que eu lembrei, eu vou. Enfim, você pode continuar depois. Mas não, assim, pode falar. ontem. Não, mas ontem eu fui no. Ontem mesmo, juro, eu fui numa exposição de fotografia no MIS. A primeira foto, exposição de fotografia, a primeira foto era de uma padroeira de uma cidade no Maceió, que antes as pessoas, quando viam a padroeira, no ato de devoção, tiravam o chapéu né, o chapéu que usavam, tiravam o chapéu em homenagem para ela. E a foto foi tirada ano passado e mostra essa mesma padroeira, só que ninguém mais tirando o chapéu, todo mundo tirando foto. Então, assim, é a multidão e todo mundo com o celular na mão tirando foto da santa. Então, assim, a demonstração de até devoção não é mais o ato de tirar o chapéu, mas é tirar uma foto e você postar na sua rede social falando como você é religioso, quanto você acredita naquilo, ou até querendo expor. Eu achei muito interessante até colocarem essa primeira fotografia logo de cara, porque até mesmo quando você vai no museu, as pessoas tiram foto dos quadros. É muito engraçado. Então, assim, você vai no museu e as pessoas tiram fotos dos quadros e postam nos stories para falar que estão no museu e que viram tal e tal quadro. Então, assim, você não para mais para apreciar as coisas, é tudo você tira foto, tudo você filma. Se acontece um escândalo na rua da sua casa, você vai lá e você vai filmar. Primeira coisa que você vai fazer. Então, assim, até muitas vezes as pessoas não ajudam. Você vê uma pessoa caindo no chão, acabou de ser atropelada, suponhamos. As pessoas, elas estão mais preocupadas em gravar o momento, em tirar uma foto, do que sentar lá e ajudar. Então, assim, a gente está vivendo muito nessa era de ficar no meio das máquinas, a gente está se incluindo cada vez mais, né? Então, as pessoas estão presas na tecnologia, isso mesmo. As pessoas estão cada vez mais presas nisso. né, É muito. então.
Muito louco. Agora, falando do que a Gabi disse, eu concordo que assim, a gente é mais latino, então a gente é mais caloroso, a gente fala mais, a gente abraça, a gente dá beijo, né? A gente cumprimenta uma pessoa que a gente nunca viu na vida, a gente cumprimenta dando beijo, né? Então, assim, a gente tem mais essa coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com o que a Gabi disse, que a gente fica cada vez mais acostumado e começa a tratar com indiferença. Eu acho que isso é muito real, porque assim, quanto mais você vai pegando um carro sem motorista, mais você vai achando aquilo normal, vai entrando na sua normalidade, você não vai achar mais tão diferente e é só um carro qualquer, sabe? Assim, também, Gabi, como tem aqueles robozinhos da Amazon, né, que andam para entregar coisas, você não fala obrigado pro robozinho, você só abre, pega o negócio e vai embora. Exato, Então, assim, a gente não fala obrigado pro Google, a gente taca no exato. Google. Acabou, a gente não fala, nossa, obrigado, viu? Valeu pela ajuda. Então, assim, acho que a gente realmente está cada vez mais dentro disso. Inclusive, como é que a inteligência artificial é até que relativamente novo e não é todo mundo que faz parte, não é todo mundo que entra, que sabe como que funciona e tem essa habitualidade, né? Mas o Google, todo mundo sabe o que é, todo mundo entra pelo menos uma vez ao dia, ao menos. E assim, você está habituado ao Google. Como que a gente conseguiria viver hoje sem o Google, por exemplo? Como que você ia passar um dia sem, sabe? Não, eu acho que é isso. Não dá para viver sem o Google e tem muita gente que não consegue viver sem o chat. Eu tenho amigas que usam o chat como terapia. Então, para qualquer tipo, qualquer coisa que acontece no dia a dia, qualquer acontecimento minúsculo, elas vão falar, chat, isso aconteceu comigo. Eu tenho uma amiga até que talvez a Bruna pode até ver, confirmar se isso realmente acontece, mas ela tá contando tudo que ela sabe da vida dela toda. Tipo, eu aprendi isso hoje. Eu descobri que eu gosto dessa cor. E ela, porque ela quer meio que moldar o chat para pensar por ela. E é isso que está acontecendo. As pessoas aqui, pelo menos, não. Eu sinto, ou na verdade no Brasil também, tipo, pessoas que eu converso, eu sinto que as pessoas não conseguem formular pensamentos próprios. Até para escrever um e-mail de tipo, oi, como é que você tá? E textinho de aniversário, chat, ajuda a escrever. A gente não tá conseguindo ter pensamento próprio mais. E é, é, é triste, porque a gente está deixando nossa humanidade a certo ponto. E o Não, brasileiro tem esse lado bom, que né, tem essa cultura da conexão, é super, né, como a Lisete falou, de toque, de abraço, mas daqui a pouco a gente vai entrando nas ondas de ser mais individualista, tipo, aqui ninguém me abraça, é tudo um aperto de mão ou um abraço assim de lado, é super, né, cada um por si. E as pessoas estão deixando de ser pessoas. E daqui a pouco vai ser que nem nos filmes do Wall-E, essas coisas de é. que nós não temos individualidade nenhuma. Não, mas é verdade, isso foi uma coisa muito interessante, que é isso, a gente não consegue mais escrever um e-mail corporativo. Então, assim, nem só corporativo, né? Mas assim, é isso, textinho de aniversário para uma amiga, você não consegue mais pensar por si só. É muito louco isso. Como pode? Você Gente, sabe, eu você falo. sabe que eu vi num artigo, Luísa, sabe, um artigo que a gente vê, Luísa, Ela pegou de você, Luli Love, fala é, artigo. eu vi num artigo o seguinte, Sim, que essa, é sempre um artigo, né, Luli? Porque assim, o artigo é Nunca uma um coisa TikTok. e nós somos a primeira geração que, até comentei isso, que os pais são mais inteligentes do que os filhos. É a primeira geração que isso acontece. Por quê? Exatamente do que você falou, Gabi. Agora é tanto esse acesso que as pessoas não pensam mais, elas não querem pensar, não conseguem fazer um e-mail de agradecimento. Vai lá no chat, pronto, acabou. Não sabe nem o que escreveu, porque não lembra mais o que escreveu. Então, assim, está virando a chave da falta de inteligência, vamos por assim, entendeu? Realmente é uma coisa para se pensar. A tecnologia está para nos servir, a gente tem que usar,
Somos praticamente obrigados, porque a gente não pode ficar para trás, mas ela também, entre aspas, emburrece. Sim. Entendeu? Então, isso que a gente tem que usar com inteligência, porque senão a gente vai emburrecer. Não, é verdade, você tem toda a razão. Até porque dá preguiça, né? Dá uma preguiça pensar. A gente tem a facilidade, né? Tá ali do lado. Na palma da mão. É. Exatamente. Assim, até como eu particularmente uso muito dicionários, né? Então, assim, até para pesquisar sentido de palavras, sinônimos, eu particularmente uso bastante, uma coisa minha. Então, assim, até o hábito de pegar no dicionário, eu tô tentando criar para não ter que ficar pesquisando no Google. Porque, sério, de verdade, eu vou na barra de pesquisa, coloco um S, já entra o dicionário de sinônimos, assim, na hora. Então, até palavras, por que que eu vou ter o trabalho de abrir um dicionário? Tá do meu lado, tá aqui, ó. O dicionário tá aqui, inclusive comido pelo meu cachorro, mas assim, tá aqui o dicionário de 2010. Por que que eu vou ter o trabalho de abrir o negócio, procurar a palavra, achar e assim ter talvez a chance de encontrar uma palavra muito legal que eu nunca conheci na minha vida, né? Porque querendo você abre uma página, tem um monte de coisas que a gente nunca nem viu, muitas palavras que eu não conheço e faz parte. Por que que eu vou ter esse trabalho de pegar um negócio que tá aqui do meu lado, abrir, que eu não posso simplesmente jogar no Google e eu ter a resposta? Então é isso. Por que que a gente vai. Ah, eu quero pesquisar sobre direitos fundamentais para minha prova de direitos humanos amanhã. Por que que eu vou ter o trabalho de abrir um livro, comprar o livro, né? Não apenas abrir, mas assim, comprar o livro, ter ele comigo, abrir, ler, quando eu simplesmente posso jogar no Google ou então no chat uma pergunta super rápida sobre o Tribunal de Nuremberg, ele vai me responder completo. Então, Então, eu posso falar uma coisa? pode ser. É, então tá bom. Eu, sobre o livro, sinceramente, faz muito tempo que eu li esse livro. Acho que eu li em 2012, 2012 não, 2022. Então, assim, eu não me lembro os detalhes. Mas sobre tecnologia, eu acho que existem duas coisas diferentes. Eu acho que, assim, a tecnologia sempre é muito bem-vinda, a tecnologia evoluir, porque facilita a vida de todo mundo e tal. O que a gente não pode confundir é você é, começar a ter um relacionamento humanoide com essa tecnologia. É isso que eu acho que é perigoso. Quando a pessoa fala, eu não sei qual das meninas que comentou, que a amiga fica falando para a inteligência artificial, olha, o que eu fiz hoje. Isso é triste, porque na verdade ela não tem alguém para falar, não tem uma amiga, uma mãe, um namorado, um tio, uma avó, sei lá, qualquer pessoa para ela contar a vida dela. Então, assim, você usar a tecnologia dessa forma que eu acho triste. Eu acho que usar a tecnologia para uma outra só, mas mesmo de andar no Uber, eu acho que vai ser natural isso, você não ter o motorista do Uber, porque, cara, vai chegar uma hora que você não vai precisar, você não precisa ter o motorista do Uber para conversar, você vai conversar com X, teus amigos e tal. Eu acho que assim, o que eu acho é que as pessoas não podem esquecer o relacionamento humano e o quanto a tecnologia pode te ajudar a sobrar mais tempo para você continuar o relacionamento humano. Agora, eu acho que esse negócio desse livro, eu não me lembro em detalhes o livro, mas eu acho que era uma coisa mais do tipo assim, como é que você vai estar substituindo uma pessoa uma máquina? Que na verdade é isso, né? Acaba substituindo as pessoas por máquinas, né? O menino não tem um amigo, então compra um AA para ser amigo do filho. Cara, é uma coisa surreal isso daí, né? Então, e outra que você vê que mesmo sendo máquinas, que eu me lembro no livro, assim, cada uma tinha sua característica. Então, tinha um menino que era a menina que não prestava atenção em nada, a máquina que não prestava atenção em nada, lá que ficava na loja. O outro menino que era mais revoltado porque ele era uma geração pior, sei lá o quê. Então, assim, tinha uma variedade tão grande que você vê que até nas máquinas cada uma agia de uma forma diferente. Mas eu acho que o que a gente mais tem que tomar cuidado é aproveitar a tecnologia, mas não substituir o relacionamento humano. Isso que eu acho que é o maior desafio.
Não, é verdade. Não, perfeitamente. E é exatamente a Clara, né? A mãe da Josie compra a Clara justamente para ter uma companhia, para ter com que a menina falar. É muito É triste. surreal, Mas, é triste. não, é surreal. E se isso fosse verdade, quantas pessoas que a gente conhece não teriam um AA Mas, para mas, conversar, mas você vê como é que está sendo verdade, porque se a outra menina lá vai falar pro eu que, o que né? eu fiz ontem, o que eu não fiz, olha que triste, Não, é né? verdade. É complicado isso. Na verdade, é complicado. Mas quem sabe do futuro aqui é a Bruna, que entende desse tipo de coisa, né, Bruna? Então, o importante é que estamos juntas. A nós sempre teremos. Acho que é isso, gente. Mais alguma opinião? Ou então algo a declarar a respeito da Clara e o Sol e a Clara? Não? Ai, que Qual é o maravilha, gente. próximo livro, Sophie? Ah, então, o próximo livro vai ser Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Tem um livro aqui, calma, um segundo, deixa eu pegar. Esse livrinho aqui é de um escritor português. É muito interessante, ele tem umas temáticas muito interessantes, o Afonso Cruz, então, tanto que esse título é Vamos Comprar um Poeta, ele tem outros que é Até as Baleias Voam, não, desculpa, Nem Todas as Baleias Voam, enfim, ele tem uns títulos bem diferentes, e ele traz uma temática sobre como a poesia... a ideia é uma sociedade em que as pessoas compram artistas como animais de estimação. Então, ao invés de você ter um cachorro, você tem um pintor. Ao invés de você ter um gato, você compra um poeta. E aí o poeta tá nessa família e, enfim, traz as poesias dele, traz essas reflexões que a literatura e a arte conseguem trazer. Então, assim, é bastante interessante. Já temos um convidado VIP também confirmado, o que é muito legal. Então, já temos mais uma presença importantérrima. E é um livro super rápido de ler. Eu até, inclusive, escolhi por conta disso. Ele é super curtinho, tem menos de 100 páginas e são capítulos curtos e letra grande, como vocês podem ver. Uma maravilha, uma sentada aqui, vocês amassam, uma delícia, no cobertor, nesse friozinho. Muito bom. E que dia que vai ser nosso encontro, Gabi? O próximo? Eu acho que é dia 7 de julho, Isso. mas, 7 do mas 7. fica de olho no Insta que a gente posta tudo lá. Dia 7 do 7 teremos o nosso próximo encontro. Esperamos todas vocês com mais reflexões e insights sobre arte e literatura. Muito obrigada por todas por terem vindo. Agradeço demais. Espero nos Ai, ver foi mais vezes. lindo. A gente vai cada vez se acostumando mais a esse clube de meninas, o que é uma delícia. Então, muito obrigada, gente. Obrigada demais. Gabi, você quer tirar uma fotinho? A gente vai querer Já. tirar uma fotinho aqui para agradecimentos. Quem quiser ligar a câmera, fique à vontade. Se não, só manda coraçãozinho, ou também não precisa fazer nada, sorrir com a câmera desligada, que a gente já fica feliz. Tá, vou colocar aqui daí. Cara, tecnologia não é meu forte, não sei faço a menor ideia como é que faz isso. É, é, Tá. Caramba, um Cima. coraçãozinho? Alguém Como é mais que vai faz ligar a isso? câmera? Peraí, vou. Tô tentando também. Peraí, um minuto. Chama a Clara para ajudar. Pronto. Calma aí que eu tô ligando, só que tá Pronto. demorando. Tá bom. Tá bom. Ah, eu não faço a menor ideia como é que eu faço para ligar. Ô, Gica, Ah, clica em cima. Clica onde não tem nada em cima do iPhone que ele abre aí. Conseguiu? Todo mundo conseguiu ou não? tudo bem, vai, pode mandar É, pau. tá. É, porque tá difícil aqui, Tá. tá difícil. 2 e pronto. Aí eu já mando lá no grupo também. Tá Muito ótimo. obrigada, gente. Foi muito gostoso. É isso, Muito 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 obrigada. legal, E obrigada. o Sophie. Som? Adorei as Espero você. meninas. Adorei essas Beijo, meninas todas. meninas. Um Gabi, beijo. Luísa, Beijo. Bruna, Tete, todo Beijos, mundo. tchau. Tá? Beijo. Beijo. Até. Tchau, 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 meninas. tchau. Obrigada. Beijinho. Tchau. Tchau. Como é que eu Beijinhos.